Ainda que o crente esteja atravessando uma fase muito difícil, tenha sido envolvido por tentações da carne, mas Paulo está dizendo que há tempo, há oportunidade para sermos sãos na fé. Como é que nós vamos ser sãos na fé? Como é que nós vamos mudar essa posição? Ele dá o remédio. Ele diz, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homem que se desviam da verdade. O que há na televisão mais hoje, meus irmãos, são ensinamentos falsos. Há muita gente hoje que fica em casa para assistir os pastores de televisão. Há muita gente que contribui com os pastores de televisão. Nem todos eles são isso. Muitos são muito fiéis. Mas eu quero dizer, meus prezados irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo para não darmos ouvidos a fábulas judaicas. Essas fábulas judaicas são as fábulas que dizem que o evangelho é só para os judeus, não é para todo mundo. Há muitos disse-me-disse da vida judaica. O cerimonial judaico, a cerimônia judaica que se torna um Deus para eles. Cristo é colocado de lado. E quantas vezes, meus queridos irmãos, nós nos deixamos levar pelas práticas carnais, dizendo que não é nada demais, não é problema. É tão comum nos dias de hoje. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ter relação sexual antes do casamento, eu posso trair minha mulher. Ninguém está sabendo, eu não estou dando mau testemunho. Ninguém sabe. Não estou dando mau testemunho. Quem disse que ninguém sabe? Você sabe. E Deus sabe. E o diabo sabe. São três que sabem. Você, Deus e o diabo. O diabo porque você está fazendo a vontade de Deus. Deus porque é onisciente. E você porque faz. E o apóstolo Paulo está dizendo a Tito, Tito, vai lá e fala duro, fala firme à igreja, sabendo que há muitos que entrarão na sã doutrina. Há muitos que precisam de ser pastoreados. Há muitos que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. E eles estão prontos para ouvir. Eles hão de deixar de dar ouvidos a fábulas judaicas. Hão de deixar de cumprir com mandamentos de homens que desviam da verdade. Então ele está dizendo, tudo é puro para os que são puros. Tudo é puro para os que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente quanto a sua consciência estão contaminados. E há muita gente com a mente contaminada. Meus irmãos, gente com mente contaminada é gente que está muito longe da vontade de Deus. Há muita gente que peca hoje e não sofre com pecado. Há muita gente que faz qualquer coisa, sabe que está errado, mas diz que está certo. Há crentes que não são dizimistas e encontram razão para não ser dizimista. Não existe razão, mas ele tem razão. Há crentes que fazem tanta coisa, e essa tanta coisa errada, que era errada, para ela passou a ser certa. Porque o diabo faz isso. O diabo muda a nossa mente. Ele cauteriza a nossa mente. Ele diz que é certo o que na verdade é errado. Ele diz que é errado o que na verdade é certo. É o que Paulo está dizendo. Tudo é puro para os que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. A ponto culminante dessa verdade, eles dizem, afirmam
que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. Conhecem a Deus, mas as obras dizem não. Negam completamente a Deus. Esses são abomináveis, desobedientes e réprobos para toda boa obra. É o que Paulo está dizendo a Tito. Tito, vai, fala isso, prega isso. Eu dou graças a Deus pelo Frederico, dou graças a Deus pelo Nicásio, dou graças a Deus pelo pastor Elias, pelos pastores que convivem comigo. Meus irmãos, tem garotada hoje que sai, acaba de se consagrar, se sente dono da verdade. Vai para a igreja e muda tudo. Tudo. Estava tudo errado, agora eu que estou certo. Agora eu vou fazer um bloco gospel para ir para o carnaval. E há muita gente que segue. Porque é muito mais fácil seguir as doutrinas falsas. É muito mais fácil seguir as coisas erradas, porque é criada pelo diabo. É o diabo que diz, jovem, você pode ter relação sexual antes do casamento, você vai ter depois. É só questão de data. Isso é do diabo. O jovem que não é firme na fé, ele cede. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. É gostoso ter relação sexual? Quem vai dizer que não? Quem vai dizer que não? O diabo só apresenta coisas gostosas para nós fazermos. Só coisas gostosas. Você quer ficar rico do dia para a noite? Tem uma loteria esportiva ali, que o último concurso foi naquela loja. Aí fica aquela fila quilométrica para fazer o jogo naquela loja. Sabe por quê? Porque o último bilhete foi sorteado daquela loja. O diabo cria essa situação. O diabo coloca moças bonitas para apresentar um carro. Você acabou de comprar um carro, mas o seu olho está naquele carro mais moderno e mais bonito. Mas para dizer que o carro é bonito, ele coloca moças bonitas e quase nuas. E vai os bobos comprar o carro por causa daquelas moças quase nuas ali do lado. Meus irmãos, nós somos bobos. Nós somos idiotas. Quando nós queremos fazer o que o diabo manda que nós façamos. Porque as consequências são terríveis. As consequências para quando ouvimos a vontade do diabo são desastrosas, mas ela só vai acontecer lá na frente. O diabo é muito sagaz, ele sabe com quem ele trabalha. E ele sabe que tipo de discurso ele vai fazer. E o apóstolo Paulo está dizendo a Tito, Tito, você é jovem, mas fica firme. Não fique pensando de receber aplausos da igreja. Não fique pensando que todo mundo vai gostar. Que você vai entrar, desculpe, isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você vai entrar de sola na igreja. Mas pode ter certeza que você vai ver resultado. Pode ter certeza que você vai ver resultado. Porque o que acontece é que há muita gente que diz que conhece a Deus, mas pelas suas obras provam que nunca conheceram. Coisa triste, irmãos. Coisa triste. Nós falamos que conhecemos a Deus pelas nossas obras, dizemos que não conhecemos. Sabe por quê? Porque o pecado agora faz parte da nossa vida. O pecado agora já nos dominou. O pecado agora nem precisa muito esforço, que nem preciso ser convidado, eu vou a si mesmo. Lá está o pecado, eu vou para lá. Lá é muito melhor do que essa história de seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus não oferece muita coisa para agora, mas garante para toda a eternidade. Ao pastor não se oferece boa vida.
Ao crente não se oferece boa vida, não se oferece. A boa vida acontecerá como consequência da nossa fidelidade a Deus. A alegria, a paz em casa, a paz com a família, a paz na igreja. Há muita coisa à nossa disposição que nós não vamos usufruir se nós vivemos uma vida em pecado. Me impressiona, meus irmãos, essa palavra. Eu confesso que eu tenho estado muito preocupado. Paulo diz assim, Tito, esses cretenses, eles dizem que conhecem a Deus, mas provam que não conhecem. Você entendeu a seriedade dessa palavra? Entendeu? Sou crente, mas o mundo não sabe que eu sou crente. No meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente. Os meus vizinhos não sabem. Quantas igrejas, quantos crentes são assim? Quando o sujeito diz que conhece a Deus e prova que não conhece, sabe qual é a prova? Ele é mentiroso, ele é desonesto, ele é traidor, ele não é sincero, ele não é digno de confiança, ele não faz nada que o crente deveria fazer. Ele está provando que o seu discurso é uma coisa, a sua vida é outra coisa. Como Jesus Cristo falava a respeito dos fariseus. Eles falam muito bonito, mas não fazem. Falam muito bonito, mas não fazem. Essa semana eu fui procurado por uma pessoa que queria minha ajuda, queria minha orientação. A pessoa é crente, o marido também é crente. Mas ela queria saber se era justo ela dar parte do marido na polícia. Mas por quê? Meu marido bate muito em mim. Membro da igreja, irmão. Membro de igreja. Membro de igreja. Os irmãos sabem que tem um pastor, não vou dizer o nome, os irmãos não podem saber, mas o pastor que maltrata a mãe e o pai. Eu já chamei esse colega, orei com ele, conversei com ele. Rapaz, vai hoje, pede perdão à sua mãe, pede perdão ao seu pai. Vai lá, toma um cafezinho com ele. Eu quero te ajudar. Você é um colega. Vai, não deixa de fazer. Se precisar de ajuda, eu vou com você. Telefona para a mamãe, telefona para papai. A Bíblia é muito clara, meus irmãos, que nós devemos honrar pai e mãe. A Bíblia é muito clara que nós devemos honrar aos idosos. A Bíblia é muito clara, meus irmãos. Todos nós, os crentes, devemos honrar os idosos. Devemos honrar a papai e mamãe. Tem muita gente que não honra a papai e mamãe. Meus irmãos, é de assustar. Porque tem líderes que papai e mamãe não significam nada para ele. Que coisa triste. Não é por ser líder, se não fosse líder, se não fosse pastor, se não fosse professor, só crente. E se não fosse crente, também devia honrar papai e mamãe. Só o fato de ser pai e mãe merece ser honrado, merece ser respeitado. E sabe de uma coisa? Que há muitos crentes que não honram a papai e mamãe. Há muitos crentes que sabem que papai está sofrendo, mamãe está sofrendo, então nem aí para isso. Nem aí. Dói o coração da gente saber que a palavra de Deus não está sendo lida. E se está sendo lida, não está sendo praticada. Que eu quero que a minha igreja pratique a palavra de Deus. Tenham paciência comigo, meus irmãos. A minha preocupação não é os irmãos, não é a minha igreja. São os crentes de um modo geral, que a gente lê por aí, que a gente ouve por aí. Quem está presente em todos os cantos sabe o que está acontecendo, é de arrepiar.
no seio das igrejas. Quando uma igreja já acha que não é nada demais preparar um bloco para sair no carnaval, estamos no fim do mundo. Quando um pastor chega à conclusão que não é problema hoje, porque a lei permite, como é que é? Viver junto, né? Não ser casado. Agora não tem problema não, não somos casados, mas vivemos juntos, vivemos bem, melhor do que quando eu vivia com meu marido ou com minha mulher, que não coisa, isso é coisa do diabo isso, irmão. A gente que pensa que ser gay, homossexual, hoje é natural. Quem disse que é natural? Não é natural, meu irmão. É pecado. Isso agride a Deus. Mas Deus ama os gays, Deus ama as lésbicas, Deus ama os adúlteros. Mas Ele odeia o adultério. Ele odeia a prática da homossexualidade. Há tanta coisa que hoje é natural para muita gente. Como natural, meus irmãos? Não é natural. Isso começa, sabe quando? Quando numa festinha de um membro da igreja não é problema bebida alcoólica. Pode beber, não é na igreja, é no clube. O membro da igreja dar uma festa e servir bebida alcoólica não faz sentido. O membro da igreja dar uma festa e promover o baile não faz sentido. Meus irmãos, vocês vão ficar livres de mim muito breve, porque eu acho que Deus brevemente vai me chamar. Pode ficar triste comigo, meus irmãos, pode ficar. Pode ficar. Como a igreja de Creta ficaria triste com Tito, que era um jovem. Meu caro, Tito era mais novo do que você. Tito era mais novo que muitos jovens da igreja. Meus irmãos, eu ouvi uma palestra do Luiz Gabriel, excelente. Eu lá estava morrendo de alegria, meus irmãos. Sabe por causa de quê? Um jovem que estava falando. Não era o velho que estava falando, era um jovem. Palavra de um jovem tem mais peso e deve ter do que a palavra do pastor, que tem 75 anos, com toda alegria. Era um jovem que estava falando ao jovem. Se eu estivesse falando, eles iam dizer assim: ah, pastor, por favor, o senhor está por fora. O senhor não entende disso. O senhor não está atualizado. Mas, meus irmãos, era um jovem que estava falando ao jovem. Isso me alegra. Eu estou dizendo com isso que há muitos jovens na igreja a quem nós devemos amar, respeitar e cuidar deles, porque estão firmes na igreja. Há muitos crentes que estão firmes. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante isso, que Deus vai manter um remanescente fiel. Peque quem quiser pecar, mas Deus não vai permitir que toda a igreja peque. Deus não vai permitir que a igreja feche as suas portas por falta de testemunho. É possível que você não queira evangelizar, mas vai haver gente na igreja para evangelizar. É possível que você nunca seja dizimista, mas Deus vai manter dizimista na igreja. É possível que você não queira ser muita coisa, mas Deus vai manter, porque é a obra de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo para Tito, para falar à igreja de Creta. A nossa Bezinha, que está lá no Sudão, ela falou na Convenção Brasileira agora. Essa irmã só não morreu porque Deus não deixou ela morrer. Morrer, meus irmãos, que eu estou dizendo, maltratada no campo, humilhada no campo. Irmão, não tem ideia que a nossa querida irmã lá do Sudão, que é sustentada por muitos irmãos dessa igreja, sofre. Ela está aqui no Brasil em tratamento de saúde. Sabe o que ela quer? Ela está impaciente, quer voltar para lá, voltar para sofrer. Não é para outra coisa, para sofrer. Mas é uma vida nas mãos de Deus.
uma jovem da primeira igreja de Petrópolis, que foi minha aluna, deu um testemunho na Convenção Brasileira, fazendo um trabalho maravilhoso no interior do país. Agora está lá em Petrópolis, no CTI. Sabe o quê? No campo missionário. Pastor, assim ninguém vai para o campo missionário. O senhor está falando que as pessoas vão para lá para sofrer? Essas mães sofreram, vieram para o Brasil e querem voltar para sofrer. Sabe por quê? Sofrer por Cristo. Isso que é ser crente. Isso é que é ser crente. Isso é que é servir a Deus. Mas crentes que por qualquer coisinha estão servindo ao diabo, não dá para entender. Eu quero que os irmãos orem muito, para que Deus toque no seu coração e faça da sua vida uma nova vida. Oremos.